Bom, pessoal, para dar continuidade, né, para esse próximo painel, Paulo já está aqui, nosso moderador. Vou chamar, então, os panelistas Rafael Fácio, procurador do Estado de São Paulo. Rafael, vem para cá. Cristiano Gonçalves, diretor de Inovação e Licenciamento de Tecnologia do Instituto Butantan. Por favor. Muito obrigada. Chamar também João Arthur Reis, assessor da presidência da FAPESP para a iniciativa Amazônia Mais 10. E aqui também com a gente, Juliana Crepaldi, coordenadora executiva da Coordenadoria e Transferência de Inovação Tecnológica da UFMG. Muito obrigada, bom painel. Muito bom. E, pessoal, só explicando, de novo, improvisos ou pivotagens e agilidade. O Rafael Fácio é o nosso convidado para o evento de quarta-feira em Brasília. Eis que ele me surge hoje. Eu falei, uai, o que você está fazendo? Você está livre? Topa subir no palco com a gente? E, Rafael, muito obrigado. Espero que não tenha te pego desprevenido, mas a gente combinou antes, em 15 minutos, um pouquinho. Pessoal, de novo, feliz de estar aqui. A gente vai tentar não esticar muito para além do almoço. E eu acho que a gente já começou com um aquecimento sensacional do Wendel. Acho que o painel de investimento veio com, né, várias provocações. Eu também tinha pergunta para fazer, queria muito. Mas a gente entra agora numa parte importante, que é a segurança jurídica. Quando a gente conversa com pesquisador, quando a gente conversa com indústria, quando a gente conversa com investidor, a parte de framework legal, a parte de licenciamento de tecnologias, todo esse arcabouço, que eu vou chamar aqui com uma licença poética de burocracia, é um desafio para a gente. Acho que sempre foi. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos. Acho que o próprio Tomás trouxe isso, né, nos últimos 20 anos. E, para mim, eu tenho falado muito nos últimos 10. A gente acho que está aumentando a velocidade como que essas coisas evoluem. Isso é uma pauta do manifesto também. A gente considera isso extremamente importante. Dentro do manifesto, a gente traz algumas questões, como, por exemplo, como que a gente traz a competência para o próprio gestor público ou as pessoas que trabalham com inovação saber lidar com todas essas complexidades, né, do arcabouço legal para a inovação científica acontecer. Um outro ponto é como que a gente consegue fazer com que a legislação, que já evoluiu muito, seja aplicada na prática, né? Está lá, está na legislação, está na regulamentação, como que isso vira tarefa no dia a dia. Como que a gente moderniza os processos através dessas legislações, como que a gente implementa instrumentos, por exemplo, como sandbox regulatórios, para fazer com que a inovação possa acontecer num ambiente um pouco mais, eu diria, protegido, seguro, porque tem uma chance grande de que a gente tenha algum erro, de que aquela rúbrica ela vai ter que ser revertida em alguma outra coisa, que o resultado não vai ser aquele específico que a gente gostaria. Então, como que a gente consegue fazer com que isso tudo acompanhe, por exemplo, os outros tantos desafios que uma Deep Tech tenha para crescer? E é nesse sentido que a gente começa a nossa conversa hoje, relembrando também que provavelmente não vai dar tempo de que todo mundo possa contribuir, mas a gente gostaria muito que vocês participassem, mandassem perguntas, sugestões, e mais do que perguntas e sugestões o que vocês têm de experiência hoje no dia a dia de vocês, o que vocês já viram acontecer, que pode ser replicado como uma prática, seja no painel anterior, né, de inovação para a Deep Tech, mas para também a questão da segurança jurídica. O que a FAPESP, o que foi falado CNPq, FINEP, o que o governo federal, estadual pode fazer, implementar, o que a iniciativa privada pode fazer para avançar nesse tema. Porque isso, né, o Fórum Deep Tech ano passado, ele começou como um fórum, a gente teve um conteúdo que virou um manifesto, né? Estamos de novo no fórum, o que vem pela frente, a gente tem vários planos e essas informações que vocês computam para a gente é combustível para fazer com que isso aconteça também. Mas sem me delongar muito, senão vou ficar aqui bastante tempo. Dentro do tema segurança jurídica, acho que reforçando, né, sendo redundante, evoluímos, mas ainda evoluindo, a gente tem desafios e a gente vê a inovação científica, principalmente, como um tabu muito grande. Vou tomar uma licença poética de novo. Por quê?
Por que a gente não consegue fazer? Acho que trouxeram também a questão cultural. Como que a gente coloca isso na prática? O que existe de desafio hoje no dia a dia? E aí eu convido cada um de vocês, acho que a gente pode começar também pela sequência, o que existe de desafio no dia a dia que vocês enxergam para impedir com que esse framework seja usado na prática, seja um processo mais sem atrito, sem ruído. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que toda vez que a gente junta um grupo assim de pessoas que trabalham com o mesmo tema, e principalmente em Deep Tech, para discutir a parte técnica, os desafios, as oportunidades, eu acho que é uma oportunidade sempre boa para a gente trazer conexões e discutir esse tema. Quanto mais a gente discutir esse tema, mais a gente vai suprir as barreiras, entender os desafios e conseguir criar estratégias. Eu sou responsável pelo Butantan pela área de licenciamento de tecnologia e inovação, então é a porta de entrada do Butantan para os projetos que ainda não têm registro, né? E aí, quando não tem registro, não estou dizendo não só na Anvisa, mas no mundo todo. Então, projetos novos, que de toda forma vão impactar tanto a área de estudo clínico, regulatórios, qualidade, produção, a fábrica. Então, é a porta de entrada onde a gente dá o start no projeto e eu tenho que alimentar as outras áreas, né? E conhecendo um pouco desses desafios, ao longo desses 5 anos que eu estou lá no Butantan, a gente percebeu que a estrutura mesmo do ecossistema ela é fragmentada. A gente começou a falar isso na primeira pergunta do painel anterior. Eu até ia perguntar sobre isso também, mas a gente tem FAPESP, FINEP e diversos outros incentivos e iniciativas aqui na fase bem inicial, né, quando a gente tem o projeto na academia ainda, e aí quando o projeto precisa sair da academia e entrar para uma área aí, ou de um pré-clínico, que muitas pessoas confundem pré-clínico como estudos em animais, mas um pré-clínico seguindo um guia regulatório, a gente já percebe um primeiro fragmento aí que a gente precisa consolidar dentro do país, que é a estrutura e o ecossistema capaz de realizar os estudos clínicos, ou os estudos pré-clínicos, né? E quando a gente vai para estudos clínicos, e aí a fragmentação é muito maior ainda. A gente acaba tendo que contratar produtos fora. Então, a estratégia que a gente tomou no Butantan, que não é a mais feliz, mas é a que a gente consegue impulsionar a inovação hoje, dentro do Butantan e com impacto na saúde pública, é buscar estratégias, né, dentro e fora do país que já tenham superado essas primeiras partes aí iniciais. Então, a gente vai no NIH, a vacina da dengue, ela é uma parceria do NIH que a gente trouxe já em fase 1, então, já suprimida ali algumas barreiras que a gente teria. Vacina da chikungunya, Coronavac. Então, esses projetos de inovação a gente já trouxe em um estágio onde a gente precisava cumprir aí uma estrutura nacional que hoje é falha, mas que a gente está discutindo aqui, a gente vai criar estratégias para conseguir suprir isso. Então, durante toda a cadeia de inovação, a gente tem uma série de desafios lá, mas, felizmente, a gente está conseguindo avançar em muitas iniciativas, né? No ano que vem, vocês vão conseguir aí, enxergar esse esforço que o Butantan está fazendo ao longo dos últimos 10 anos para trazer a vacina da dengue, que é uma vacina muito esperada, que já está em fase 3, é a dose única, com eficácia bastante elevada, aí, 80%. Então, eu vou parar por aqui, deixar para os demais, mas a gente precisa unir forças e conectar a cadeia para conseguir suprir esses desafios. Não é o Butantan sozinho, não é a Fiocruz sozinho, é todo um ecossistema. E estou vendo aqui alguns atores, startups, a Bikif, enfim, uma série de entidades aí que estão dispostas a enfrentar esse desafio em parceria. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Paulo, pelo convite e pela mediação. Bom, meu nome é João Arthur Reis, trabalho hoje na FAPESP com a iniciativa Amazônia Mais 10, acho que vai ter tempo de discutir um pouco mais a iniciativa depois, mas é um projeto de colaboração interinstitucional para financiar pesquisa e inovação na Amazônia brasileira. Mas, em relação a essa pergunta, né, do tabu sobre inovação científica, eu tenho minhas dúvidas se o tabu ele é em relação à inovação científica mesmo, ou se o tabu ele é em relação a instrumentos jurídicos com os quais os gestores e as procuradorias ainda não estão acostumados. Né? De forma muito, muito geral, eu também não vou entrar tanto na parte jurídica, porque tem dois grandes especialistas aqui, além do Cristiano, que sabem muito mais do que eu sobre o tema, mas eu consigo trazer um pouco da visão do gestor público. Eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, na época que a gente implementou um programa chamado IdeaGov, e que ele buscava justamente atuar na frente de apoiar compras públicas de inovação, que é um instrumento amplamente utilizado em boa parte do mundo para promover a inovação, ou seja, o Estado usa o seu poder de compra
que é um poder bastante substancial no Brasil, é um percentual bastante elevado do PIB, eu nunca lembro agora o percentual mais atualizado, mas é uma coisa como equivalente a, não sei, 3, 10% do PIB. 9,6%, quase 10% do PIB, equivalente em compras públicas, e a gente poderia estar direcionando parte desse recurso para estar estimulando inovação científica, tecnológica e de inovação. Certo? Então, tem uma série de dificuldades de fazer isso, evidentemente, no Brasil, se a gente sabe como é que funcionam compras públicas. Né? A gente sabe que, normalmente, a gente compra qualquer coisa no governo utilizando o método de menor preço, que, evidentemente, não é necessariamente igual a melhor qualidade, a gente sabe disso, né? E muito menos consegue identificar coisas que têm soluções muito específicas para um problema muito específico que a gente tem, ou, como é o caso ainda não existem. Né? Alguns tipos de compra pública de inovação, eles vão contratar o desenvolvimento de soluções que ainda não estão disponíveis de prateleira no mercado. Né? E, por muito tempo, o marco legal brasileiro ele não tinha uma solução para isso. Né? Embora encomendas tecnológicas, que são uma modalidade que é pensada para isso no marco legal de ciência, tecnologia e inovação, exista, tem uma série de dificuldades na implementação prática disso. Né? A necessidade, por exemplo, de comprovar risco tecnológico. Né? Como é que tu comprova isso? Não fica claro como é que tu demonstra que há esse risco tecnológico, porque, na prática, esse instrumento ele te permite comprar fazendo uma dispensa de licitação. Né? Tu não precisa fazer uma licitação por menor preço, tu consegue selecionar de forma mais direta, né, e mais ou menos competitiva, dependendo da modalidade, aquela solução interessante que você tem ali. Existem outras modalidades, acho que hoje em dia, ainda depois do marco legal de startups, depois da nova lei de licitações, existem novas formas de fazer compras públicas de inovação, né, mais adequadas, às vezes, a alguns cenários específicos. Mas, na época que a gente lançou esse programa, elas não estavam ainda disponíveis, né, juridicamente. O Rafael ajudou muito no desenho jurídico do programa e no desenho do programa como um todo, na verdade. Mas a gente percebeu que tinha um ângulo que a gente tinha que atuar, a gente pensando enquanto gestão pública, enquanto política pública, que era o ângulo de capacitação tanto dos servidores e gestores públicos quanto dos empreendedores para fazer esse tipo de projeto. Né? As pessoas não sabiam como fazer isso, elas não sabiam quais as modalidades jurídicas para fazer isso. Frequentemente, os gestores públicos não sabiam descrever qual era o problema que eles, de fato, queriam solucionar com aquela solução. E existe uma diferença entre ter um problema e querer contratar uma coisa muito específica para solucionar ele. Existe um caminho, um abismo gigantesco ali de desenho e de descrever de forma mais clara o que é esse desafio e encontrar alguém que vai solucionar isso. Então, uma forma que nós encontramos de tentar apoiar, né, esse gap era justamente de construir capacidades no governo. Então, nós tínhamos uma equipe que ajudava as equipes de governo a identificarem qual era o problema que elas tinham, né, a transformar aquilo num desafio, lançávamos editais, fazíamos o processo de seleção dessas empresas, né, e aí depois elas conseguiam ser, de uma forma ou outra, incorporadas, né, por órgãos do governo. A gente lançou isso durante a pandemia, então o Hospital das Clínicas da USP foi o nosso principal, o pessoal da Nova HC está aqui, foram nossos principais parceiros em vários desafios tecnológicos que foram lançados, e conseguiram implementar vários deles, né, de várias formas diferentes, mas eu acho que uma qualidade, respondendo de uma forma muito direta à pergunta, né, de o que falta para resolver esse abismo entre existir uma legislação e ela está sendo implementada, é que o programa ele foi criando ao longo dos tempos uma equipe, gente que estava dedicada exclusivamente a fazer esse apoio, né, entre o governo e o setor privado ali. Inclusive, o Rafael ajudou a gente a desenhar um certo mapeamento de opções de compra pública de inovação ou de formas jurídicas possíveis de incorporar essa tecnologia dentro do órgão público. Né? Então, isso passou a ser um guia, né, um mapa para o gestor público saber como acessar isso. Então, eu acho que não tem, assim, a gente pode falar de falta de cultura de inovação, a gente pode falar de falta de uma cultura de não tomada de risco pelo gestor público, mas isso existe por um motivo. Né? Nenhum gestor público vai querer assumir um risco de fazer né, colocar o seu CPF ali na reta, né, e assumir um risco gigantesco. Né? As pessoas desenvolvem essa cultura de pouca inovação e de aversão ao risco justamente porque, materialmente, existe um risco muito grande para elas, pessoalmente, inclusive, se elas forem tomar esse risco. Né? Então, acho que existe todo um papel de políticas públicas, todo um espaço para políticas públicas entrarem justamente para ajudarem o setor público a incorporar essas inovações jurídicas, né, e reduzirem essa tomada de risco e capacitarem tanto o governo quanto o setor privado a atuarem nesse setor. Bem, bom dia para todo mundo. Começar agradecendo o Paulo pelo convite, a gentileza do convite, cumprimentar também meus colegas de painel, meu colega aqui, Rafa, que a gente já dividiu vários painéis, né, Rafa?
Eu sou Juliana Crepaldi, sou do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMG. Trabalho há 20 anos, entrei criança, né, na UFMG, para trabalhar nessa área. E eu acho que, contribuindo aqui, né, com a nossa discussão, eu vou trazer um pouco para vocês da perspectiva de como tem sido, né, essas relações jurídicas, né, principalmente quando a gente fala em Deep Tech, com o envolvimento das universidades e centros de pesquisa nacionais. A gente tem um contexto no Brasil, Paulo, né, e vocês conhecem isso, de uma concentração de conhecimento científico e tecnológico nas instituições, né, de ensino e pesquisa. A gente tem aqui o Butantan, representado aqui também no painel. E quando a gente fala de Deep Tech, a gente está falando de tecnologias que trazem, né, essa robustez, né, científica para negócios empreendedores. E, então, é essencial que a gente tenha, né, essa discussão de como que a gente pode promover essa interação por meio de arranjos jurídicos que sejam adequados ao ritmo que a gente precisa para inovar, e isso não é trivial. Né? Porque a gente está falando essencialmente, o Rafael fala melhor do que, né, eu falo sobre esse assunto, de relações entre setores públicos e privado, no contexto de uma legislação brasileira, que carrega, né, todo um arcabouço jurídico, uma lógica jurídica, principalmente para essas relações acontecerem em tempos diferentes do que a gente precisa. Eu também represento aqui o Fortec, né, eu sou diretora técnica do Fortec, que é o Fórum de Núcleos de Inovação Tecnológicas no Brasil, e a gente tem discutido muito também no Fortec como que a gente pode, de fato, né, utilizar essa legislação. Eu tento a ver, Paulo, do ponto de vista positivo. Eu acho que a gente evoluiu muito nos instrumentos jurídicos. Muito. O Brasil avançou, né, a Lei de Inovação completa 20 anos, agora, em 2024. A gente teve uma reforma da legislação em 2016, né, que trouxe muitos instrumentos e mais clareza para como essa parceria, né, ICTs, empresas e outros agentes também pode acontecer no Brasil. A gente estava falando, né, Aguinaldo, ali, quando você deu um minutinho para conversar, eu já peguei ali o Aguinaldo para contar uma novidade para ele, que é em relação ao papel da AGU e da CGU, e a gente tem também das AGEs, né, nesse contexto, ajudando a entender essa legislação, a interpretar e dar segurança jurídica para o gestor, né, que foi a sua fala. Então, a gente tem um avanço importante, né, diversas formas. Então, se as empresas que querem inovar em Deep Tech, elas precisam acessar, e eu gosto de trabalhar em 3 pilares, né, que as ICTs podem contribuir para o sistema de inovação, principalmente Deep Tech, que são capital intelectual, que é o mais precioso que a gente tem, né, que é o conhecimento acumulado pelos nossos pesquisadores em áreas estratégicas ao longo dos anos. Tecnologias, que é o quê? A materialização desse capital intelectual na forma de ativos de propriedade intelectual, né? Patente, know-how, software. E um outro ativo, né, muito importante, a gente estava falando ali, né, Renato, sobre a infraestrutura de pesquisa. Então, a gente tem esses 3 pilares, e o Marco Legal de Inovação nos permite brincar com um cardápio de opções, né, acessando esses pilares das nossas instituições em favor da inovação. Então, a inovação ela está na missão institucional das universidades, está na missão institucional da UFMG, por exemplo, que é a instituição que eu represento aqui, e a gente tem, sim, e por que não avança? Né? Todo mundo faz essa pergunta. Marco Legal de Inovação e outros instrumentos que a gente vai discutir aqui, eles são instrumentos. Eles não resolvem sozinhos. A gente tem que ter um contexto, um sistema nacional de inovação forte, coeso e em rede, que é o que a gente está fazendo aqui, né, discutindo hoje como que a Deep Tech pode avançar e colocar o Brasil no mapa, né, da forma que a gente merece estar. Então, é uma rede de colaboração. Para que ele funcione, a gente precisa de várias coisas funcionando. A gente precisa de pesquisa de qualidade, que essa pesquisa aconteça também de forma com menos burocracia, que é o que vocês estavam falando, né, da questão regulatória. A gente precisa de importação de insumos para pesquisa de forma célere. Né, a gente precisa de dar segurança jurídica para os nossos pesquisadores, né, os nossos gestores das universidades, terem essa parceria com a iniciativa privada. Né, a gente precisa de questão tributária, a gente precisa de pessoas. E aí eu vou fechar aqui a minha fala, senão eu vou falando muito. Mas a gente precisa de pessoas formadas, capazes e corajosas para fazer. Eu costumo brincar que eu sou uma advogada atrevida, sem correr risco de levar ninguém para a cadeia. Então, a gente tem que ter coragem, como gestor, ancorado nas parcerias e cadeia que a gente tem. Eu tenho dúvida, ali no corredor mesmo, eu já estava tirando, eu e Renato, tirando dúvida com o Rafael sobre o modelo de cessão, né, de espaço de universidade para empresas.
Então, a gente precisa usar essa rede, sem abrir mão da segurança jurídica, mas a gente precisa ter coragem de usar esse marco legal, colocar debaixo do braço, usar, né, e aplicar para a gente conseguir avançar. Muito bem. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Paulo aqui pelos 2 convites que me fizeram, um há 3 meses atrás para participar do evento de Brasília e outro há uns 15 minutos atrás para substituir o nosso grande amigo André Hauen, que não pode estar conosco hoje nesse painel aqui de São Paulo. Então, obrigado pelos 2 pontos, Paulo. E eu acho que Cristiano, João, Juliana já colocaram muito bem aqui a questão. Meu nome é Rafael Fácio, sou procurador de Estado. E, dentro dessa minha atuação, eu fui consultor jurídico do Banco Interamericano de Desenvolvimento para compras públicas de inovação no Brasil e na América Latina. Quando a gente olha para o nosso contexto, sobretudo a posição do Brasil em relação aos outros países, tanto que o João quanto a Juliana colocaram, a gente vê com bastante clareza. O Brasil é um dos poucos países na região que tem legislação, que tem instrumento, que tem opção jurídica suficiente para pensar em formalizar cooperação público-privada para que a inovação possa acontecer. Só um dado importante para vocês. Compra pública de algo que não existe, compra pública pré-comercial. Só Brasil e Colômbia, na América Latina inteira, tem legislação que permite o Estado contratar algo que não existe no momento da demanda. O que por exemplo, foi a base da vacina do Covid, mas é a base de tantas outras contratações que a gente pode pensar para fazer algo que a literatura toda de política de inovação tem colocado hoje com bastante clareza e que a FAPESP, inclusive, o Amazônia mais 10, não deixa de... Mais 30? Mais 10, não deixa de ser um bom exemplo também. Pensar em articular os nossos instrumentos de política de inovação, e pensando no jurídico, no instrumento jurídico, mas também no instrumento de financiamento, como a gente discutiu no painel anterior, em torno de missões e iniciativas concretas, problemas concretos da sociedade. Esse problema que a gente acha que é só brasileiro, de pensar que compra pública aqui é difícil, quando a gente pensa em inovar no Brasil, aqui é mais difícil do que nos outros lugares, é um preconceito que a gente carrega, de certa forma, em relação ao nosso próprio país, que é fundado, e como o João e a Juliana colocaram, se justifica, mas não é uma exclusividade nossa. Eu fui fellow em inteligência artificial no Fórum Econômico Mundial. Na época, eu tocava no fórum um projeto sobre contratações de soluções de inteligência artificial por governos, em 9 países. Fizemos 2 pilotos no Brasil, e Nova HC sempre nos ajudando aqui, desde a época do IDEAGOV, como bem disse o João, e o outro piloto no metrô de São Paulo. O que a gente vê em relação a esses países? Israel, Japão, Ruanda, países da Europa e mesmo Estados Unidos. A aversão e o medo do gestor público de trilhar um caminho que não é o caminho mais fácil, é o caminho do dia a dia, que é o do menor preço, que é da contratação fundada numa licitação, em termos de teoria dos leilões, unidimensional, que é fundada só numa dimensão, que é a dimensão preço. Quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar em técnica. E pensar, e, portanto, em fazer e estimular com que o gestor público possa trilhar um caminho que não é o caminho que ele trilha 99,5% das vezes, quando a gente estuda os dados aqui do Brasil, é algo que, de alguma forma, exige um esforço não só internacional, mas também um esforço institucional nosso. Agora, a gente olhou, de certa forma, o João, né? Fizemos aqui o bom policial e o mau policial, né? O João mostrou um pouquinho o lado do copo meio vazio. Mas vamos tentar olhar também o copo meio cheio. O que a gente tem de importante? A Juliana já colocou esse ponto. A gente tem no Brasil uma legislação que avançou muito nos últimos anos. Nós temos no Brasil um problema, vamos dizer, um bom problema. A nossa questão não está tanto em falta de legislação. A nossa questão é em estar tirar do papel a legislação que a gente já tem. Isso faz com que a gente possa pensar, Paulo, além dessa questão tão importante colaborativa que a gente tem em eventos como esse, de colocar gente para conversar com gente, de olhar, e sem a Ctrl-C, Ctrl-V internacional, porque deu certo lá fora. A Comissão Europeia financia projetos de comunidade prática para colocar gestor para conversar com gestor, para conversar com advogado. A gente não pode pensar que a gente vai chegar em algum lugar no Brasil se o procurador não conversa com o pesquisador não conversa com a empresa não conversa com ninguém, também o controle não conversa com ninguém. Se a gente não conseguir articular mais gente para conversar com gente, essa é a nossa missão, e não é palpite, é evidência baseada em experiência que funciona, sobretudo na União Europeia, a gente não sai do lugar. Então, esse é o primeiro ponto importante pragmático que a gente tem que ter. Segundo ponto importante, de novo, dado de experiência comparada. A União Europeia financia projetos que eles chamam, e uma coisa interessante até da gente explorar, né, de sinergias intencionais. Esse tipo de colaboração que acontece aqui não é trivial e nem sempre é espontâneo.
Na época do IDEA-Gov, quando a gente pensou em contratar um parceiro para fazer essa aproximação entre governo e desafios do governo e setor empresarial acontecer, foi muito baseada nessa percepção de algo que é óbvio. Governo não consegue, ou então não tem essa naturalidade para lidar bem com o setor empresarial. Um ponto importante, que acho que destaca muito o papel que os NITs têm dentro desse contexto, para ser essa ponta de lança dentro do nosso marco legal, mas tem muita coisa concreta, pragmática, que a gente tem que fazer. E hoje, para mim, Paulo, se eu fosse dar um exemplo, só para terminar minha fala, a gente tem que discutir mais caso concreto de experiência que funciona e que não funciona no Brasil. Eu tenho um acordo de cooperação técnica entre a Procuradoria aqui do Estado e o TCU, em que a gente vai montar, inclusive, um evento para conversar com o pessoal que aplicou marco legal de startups, encomenda tecnológica, até as alianças estratégicas, e tentar conversar, olha, com o gestor e com a empresa, o que deu certo, mas, sobretudo, e o que não deu certo? Onde que foi o problema? Por que a empresa se interessou e não apresentou a proposta? Esse tipo de debate, além, claro, da questão do desconhecimento e da construção de capacidades institucionais, que são pontos também importantes, são premissas que a gente precisa ter se a gente quer avançar um passo a mais de maturidade em relação a esse tema aqui no Brasil. Muito bom. E eu poderia até falar que eu tinha combinado isso com o Rafael, mas como o convite veio a 15 minutos, eu não combinei, né? Só que você fez o gancho perfeito para eu passar uma pergunta para a Juliana e falar, pela ótica do copo meio cheio, o que existe, né, de exemplo concreto de instituições, programas, ações acontecendo que, de fato, estão colocando em prática todo esse arcabouço que a gente tem visto que floresceu aí nos últimos 10 anos? Comigo você tinha combinado. Então, eu trouxe aqui para falar para vocês sobre 2 casos que a gente tem na UFMG. Um super fresquinho, inclusive saiu a matéria hoje, né, divulgada pela própria universidade. E é um caso que ilustra um pouco do que eu falei antes, né, os desafios que a gente tem, mas, mesmo assim, né, tendo coragem para fazer. Eu estou aqui na plateia também com o Carlos, que é da Fundepar. Ele é parte importante do caso que eu vou contar para vocês. A Fundepar é um fundo de investimento criado pela Fundep, né, de capital de risco, e vários dos empreendimentos de base tecnológica que surgem a partir da UFMG são apoiados pela Fundepar. É uma empresa, tá, que chama Kunume, criada pelo grupo do Departamento de Ciências da Computação da UFMG, professor Nívio Ziviani. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da trajetória desse professor. A gente brinca que ele é um empreendedor em série. Ele já é um senhor, e quando ele entra na minha sala, eu morro de medo dele fazer, né, perguntas muito difíceis, e ele sempre faz, né, colocando a corda no nosso pescoço para poder avançar nos modelos. E o professor Nívio, em uma dessas visitas à CTIT, ele falou, eu preciso de um modelo em que a UFMG seja sócia da empresa. Então, eu não quero fazer o modelo usual, eu quero o modelo de Stanford, e isso antes de 2016, quando veio a legislação falando um pouco mais sobre participação societária, né? E o professor Kunume, já chamei o professor Nívio da empresa. O professor Nívio, ele trabalha com um grupo de pesquisas da ciência da computação, com inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial aplicada a diversos setores da economia, com a área de predição de riscos. Então, a UFMG começou a desenvolver, muito com a ajuda do jurídico da empresa também, e da própria participação do professor Nívio Ziviani, um modelo de usufruto de ações na empresa. Então, em troca do aporte de tecnologias, que usualmente, né, ele é negociado por licenciamento na forma de pagamento de royalties, a gente fez, então, desenvolveu um modelo de participação acionária na empresa. Então, foi feito o aporte de know-how, porque essa área faz mais sentido, né, na área da computação e IA, know-how e não patente, né, outra forma de ativo. E, em troca desse aporte, a universidade recebeu a gravação de usufruto de ações na empresa Kunume. Isso há vários anos. E aí eu vou pegar esse caso para falar como que a gente foi usando o marco legal, né? Quando foi feito o usufruto de ações, a gente não tinha ainda, como eu falei para vocês, que só veio em 2016 a possibilidade, de fato, a universidade ser sócia, né, com toda uma regulamentação que daria mais segurança para a gente fazer o modelo. A gente tinha lá em 2004, né, na Lei de Inovação, uma aprovação para participação em sociedade, mas ela dependia de decreto da Presidência da República, não faz, né? Então não ia acontecer, e dotação orçamentária para conseguir emplacar o modelo.
por isso que a gente foi para o modelo de usufruto de ações, que é uma espécie de aluguel das ações da empresa. Então, a universidade ela não é sócia de fato. Um dos sócios grava em favor da UFMG ações em usufruto e a gente recebe de algumas formas, como distribuição de dividendos e a venda da empresa, que é o que aconteceu agora, né? Então, essa empresa, a Kunume, foi adquirida há 2 semanas, eu acho, que é esse o tempo, pelo Grupo Bradesco. Né? Então, e a gente precisou correr bastante na universidade para fazer a desagravação do usufruto, né? A extinção do usufruto para ter o closing dessa negociação. Então, a empresa Kunume foi adquirida, né, pelo Grupo Bradesco e a universidade recebeu por essa venda, né, na forma, então, de materialização dos direitos do usufruto de ações. Então, isso né, não é como está previsto exatamente na legislação, mas eu quero trazer esse exemplo, né, para mostrar para vocês que a gente tem uma legislação que suporta, né, conseguir avançar. E aí, rapidamente, um outro caso que eu não poderia deixar de mencionar, que a Fundepar também está envolvida, né, que é do nanoscópio. A UFMG desenvolveu, né, pelo grupo liderado pelo professorado Jório, um nanoscópio. Ele é, então, um instrumento, né, uma instrumentação, um equipamento de instrumentação científica. E essa tecnologia, essa pesquisa, ela foi, inclusive, capa da Nature, né, e ela veio de 20 anos de fomento, que esse é um caso muito rico também, Paulo, porque ele mostra a importância de cada um da cadeia, né? Então, a gente teve 20 anos de financiamento por diversas agências do Brasil, FINEP, CNPq, para criar, né, condições de ter essa pesquisa de impacto, que, inclusive, ganhou a capa da Nature. E essa tecnologia, essa pesquisa, quando a gente fez a proteção pelo núcleo de inovação, para vocês terem ideia da complexidade do nanoscópio, são 16 ativos de propriedade intelectual. Know-how, patente, software, desenho industrial. Né? Então, é um conjunto de proteções que a gente precisou, né, fazer. São 5 instituições cotitulares. Imagina o desafio jurídico para negociar isso tudo, né, Rafael e colegas aqui, com 5 instituições. E quando fatura o nanoscópio, imagina que são 16 ativos de PI que precisam ser distribuídos em royalties. Esse modelo foi royalties, né, para uma empresa que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. E quando faz, então, tem que ter a distribuição de royalties que vai acessando cada uma dessas PIs para 5 titulares diferentes. Eu brinco com eles que a gente também tinha que ganhar a capa da Nature, né? Para fazer toda essa organização aí dessa gestão da inovação. E essa tecnologia foi licenciada para uma spin-off da UFMG, chama FABNS, está instalada no BHTEC, é apoiada pela Fundepar, e foi feita já a venda do primeiro nanoscópio. Só explicando rapidamente o que é o nanoscópio, né? Ele tira, então, imagens. E o que é diferente? Existem outros nanoscópios no mundo, mas o que esse tem, principalmente, essencialmente diferente, é que a ponteira, né? O nosso Ado, se me escutar uma advogada explicando isso, ele vai... Tá, mas vou tentar explicar. A ponteira consegue já tirar a imagem em escala nano. Os outros nanoscópios que existem no mundo, eles fazem tratamento de imagem. Então, eles pegam uma imagem e vão tratando essa imagem. O nanoscópio já pega, inclusive, para a gente ver essa ponteira, a gente só consegue enxergar olhando em um microscópio. É super interessante. E é aplicado para diversas áreas, né? Então, para a área de grafeno, ver as camadas do grafeno, são várias as aplicações. O Ado Jório gosta de brincar que ele nem sabe quais aplicações são possíveis, e isso é Deep Tech, né? Quando a gente não olha para o retrovisor, a gente está olhando para frente. E a FABNS, então, é uma spin-off da universidade, e a gente fez o licenciamento dessa tecnologia para essa empresa, junto com as instituições cotitulares. Em Metro, a gente tem uma empresa também, que é a Invent Vision, que é cotitular dessa tecnologia, usando também os instrumentos do marco legal. Né? E, para finalizar a fala, eu acho que isso é o mais impactante desse caso, que a FABNS vai precisar criar um NCM, que é a nomenclatura, né, do mercado, né, do Mercosul, porque não existe ainda no Brasil um código para exportação de instrumentação científica. Então, acho que isso mostra a força que o nosso país tem. Eu fico muito emocionada de falar desse caso, de fazer a diferença e colocar, né, o Brasil no mapa. O primeiro nanoscópio foi vendido para a Alemanha, né, já tem alguns pedidos aqui para instituições brasileiras também de pesquisa, mas eles enfrentaram esse desafio, eu acho belíssimo, né, de criar um novo NCM para esse equipamento. É o WOW, né? WOW. Exportar tecnologia de ponta para a Alemanha, né? Então,
Vamos lá, me recuperar aqui. Eu vou fazer alguma... Acho que isso traz muito uma visão acho que se alinha muito com o propósito, acho que de todo mundo que está aqui. E me vem um gancho com uma questão de missão. E aí eu queria trazer para o Cristiano. O Butantan, acho que foi você trouxe, né? O Butantan é uma empresa... Eu não sei exatamente caracterizar exatamente juridicamente o Butantan, mas eu considero que ele trabalha orientado por missão, muito pelos desafios que o Butantan tenta solucionar ligados à saúde. Você trouxe dengue, eu não sei se vocês passaram por isso, mas teve uma tal de uma pandemia em algum momento, que acho que o Butantan foi fundamental para isso também. E orientar por missão esse desafio e esse arcabouço todo que a gente está falando aqui, eu acho que é uma ferramenta para a gente conseguir, um modelo de trabalho para a gente conseguir fazer com que as pessoas engajem, né, seja setor, né, jurídico, fazer com as procuradorias, as pessoas tenham mais coragem, as urgências. Como que o Butantan trouxe isso, como que a gente pode replicar isso para além do setor da saúde, né, como fazer com que as organizações trabalhem mais orientadas para a missão, para fazer com que todo mundo tenha esse objetivo mais claro, né, isso acelere, dê coragem, dê atrevimento, né, como a Juliana trouxe. Essa palavra foi muito boa, que vai me dar um gancho do porquê o atrevimento. Eu queria só voltar num ponto aqui para eu dar esse gatilho para explicar um pouco como que a gente funciona lá dentro, né? A visão que a gente tem dentro do Butantan, e eu acho que alguns aqui sabem, é que a inovação ela tem que ser livre. A parte burocrática ela deve caminhar assim que a inovação está caminhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque a velocidade da inovação ela é muito maior do que as amarras que a gente precisa fazer do ponto de vista legal, regulatório, jurídico. Então, ela tem que caminhar e ela precisa ser livre para ela gerar resultados. A gente estava na semana passada em San Diego, na Bio, e aí a gente teve um pesquisador brasileiro que trabalha na Universidade lá de San Diego e comentou que está fazendo pesquisa para a identificação de novos alvos na Lua. Na Lua não, na International Space Station. E aí ele traz isso para o Brasil e avalia. E aí a segunda painelista foi uma pessoa da Anvisa. E ela falou, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Porque agora estão desenvolvendo produtos na Lua e eu tenho que criar um arcabouço regulatório para conseguir aprovar esse produto aqui. Então, assim, a gente tem que trabalhar um pouco em conjunto para conseguir trabalhar com essa sinergia, né? E o que a gente faz lá dentro do Butantan, a gente tem o Instituto Butantan, ele é público, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e a gente tem a Fundação Butantan. A Fundação Butantan é uma entidade privada, sem fins lucrativos, no qual a gente tem um acordo entre a Fundação e o Instituto, que até o Fácil que ajudou a consolidar esse acordo, que é um contrato de aliança estratégica que permite que a Fundação atue, faça gestão, inclusive, dos ativos do Instituto e faça, inclusive, a venda, né, dos produtos que a gente produz na nossa indústria para o Ministério da Saúde e reaplique os recursos dentro do Instituto. Então, esse é o contexto de como a gente trabalha. Então, quando a gente está falando dos produtos que a gente está trazendo aí, dengue, chikungunya, coronavac, honestamente, a gente não preocupou com a questão legal. Porque a Fundação Butantan, ela teve uma justificativa muito técnica, baseada em ciência, baseada em dados, baseada num estudo de prospecção, que avaliou que aquela vacina da dengue era a melhor na época e hoje ela é a melhor. Então, o estudo publicado na New England Journal mostrou aí os dados de eficácia e trouxe essa visibilidade imensa do estudo. Esse estudo ele foi tão promissor e olha que incrível, gente. Foi um licenciamento que a gente trouxe, um in-licensing do NIH, e a gente tinha um território ali, Brasil e América Latina, e os outros países, o NIH fatiou a licença. Então, eu cuido do NIT lá também, então a gente teve que ter essa tratativa direto com o NIT da NIH e ele fatiou a licença. E distribuiu para várias indústrias farmacêuticas, e o Butantan era a única ICT dentro desses licensees aí, e a gente foi o primeiro que chegou na fase 3. E isso, lógico, trouxe a atenção dos outros que tinham a licença, e a gente licenciou exclusivamente esses dados para a Merck, para conseguir ter o acesso mais rápido para a vacina. E a Merck é a maior produtora de vacinas aí no mundo. E isso a gente fez com base em justificativas, né? A gente acabou criando um contexto que justifica o porquê que aquela escolha era mais importante. Com a Coronavac foi a mesma coisa. A gente recebeu diversas perguntas depois do acordo da Coronavac, por que o Butantan não abriu um processo de chamamento público, que demoraria aí 30, 60 dias, para a escolha da Coronavac.
E a gente explicou, cara, o negócio era tão rápido que se eu abrisse aqui um chamamento público, a gente não conseguiria entregar a vacina no tempo que a gente entregou. Então, a gente acabou justificando isso, né? Hoje, o que a gente fez, assim que a gente teve a nova gestão agora, que é o Esper Calas, diretor do Instituto, e o Saulo, diretor da Fundação, a gente trouxe um ex-procurador do município, que é o Flávio Borgherese, e ele, entendendo que essa questão legal precisa caminhar junto com o desenvolvimento e a inovação dentro do Instituto, e não só do Instituto, mas das outras ICTs também, o Flávio se tornou o diretor jurídico do Butantan e começou a aproximar o Butantan da Procuradoria-Geral do Estado, né, de criar essa relação mais próxima. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, ou qualquer vontade que a gente tenha, que a Fundação e o Instituto tenha, para conseguir trazer mais rápido uma solução para a saúde pública, a gente tem esse diálogo direto com eles. E aí a gente tem a instrução clara, né, vai por esse caminho, faça uma justificativa. A gente tem alguns projetos no nosso planejamento estratégico que a gente vai trazer aí de produtos bastante relevantes, né, tanto aí na área de monoclonais, para desenvolvimento e também para algumas para doenças crônicas, que a gente vai passar por esse arcabouço, que a gente vai passar por essas dificuldades. Então, criar esse canal aí efetivo com as autoridades aí que cuidam do arcabouço legal, eu acho que é bastante importante. E um outro ponto, só para complementar um pouco o que a Juliana colocou, é o papel do NIT, né? A gente ainda não tem uma política de inovação. Ela está sendo construída há mais ou menos 2 anos no Instituto Butantan. Eu sou responsável por coordenar essa atividade. E a gente está colocando todos os problemas que a gente viu na história, de justificativa, de morosidade mesmo, né, nas relações, dentro do contexto da Decreto Paulista de Inovação e da Lei de Inovação, para conseguir flexibilizar isso dentro da nossa política. Então, é mais um framework para a gente conseguir acelerar, né, o desenvolvimento da inovação, que ele não pode ser barrado de forma alguma. Muito bom. Acho que fazendo um gancho com o que você trouxe, e acho que conectando tudo, inclusive com o painel anterior, né, que a gente vê Oxidia trabalhando várias fases, a própria Gridix também, várias fases, e isso envolve vários atores. Butantan envolvendo outros atores, o fatiamento de um ativo tecnológico para que vários atores possam trabalhar. Juliana trouxe aí 5, né, atores que foram participantes. Isso você vê uma necessidade de cooperação para que a inovação possa acontecer. Né, para que a gente possa diluir risco, para que a gente possa multiplicar recursos. Só que isso, num aspecto que a gente está falando, que está faltando atrevimento, ou está sendo demandado atrevimento, e a gente está falando de comportamento humano. E cooperação também exige comportamento humano, exige soft skills para a pessoa conseguir negociar, para conseguir estar presente, para conseguir fazer com que o objetivo comum esteja ali acima dos objetivos individuais, mas ainda assim garantindo os objetivos individuais. Aí a pergunta para o João, né, seja via a experiência na FAPESP agora com a Amazônia mais 10, mas também anteriormente no IdeaGov, como trabalhar a cooperação com esses atores, porque às vezes esses objetivos não têm o ponto nem comum, né? Eles são às vezes objetivos conflitantes, e como que a gente consegue fazer com que isso seja direcionado para frente? Isso da cooperação é interessante, porque ela parece intuitiva, porque afinal de contas a gente está falando de um sistema, né, nacional, estadual de ciência, tecnologia e inovação, então é um pressuposto que a gente vai ter que trabalhar com atores que têm responsabilidades diferentes, especialidades diferentes, vão atuar em diferentes momentos dessa cadeia de inovação, né, mas não é intuitivo como fazer essa cooperação. Né? Na época do IdeaGov foi quase uma covardia, porque foi durante a pandemia, então todo mundo queria cooperar. Era muito fácil tu obter o interesse dos parceiros. A Wilinka, que inclusive foi a nossa parceira, trabalhou de graça com a gente. Né, assim, como um acordo de cooperação sem repasse de recursos. Várias instituições fizeram isso. Chegou um momento a gente mapeou, a gente tinha 20 instituições trabalhando junto com a gente, a maior parte delas sem repasse de recursos. Teve uma contratada, o Impact Hub foi contratado para ser um dos executores do projeto, mas tinha muita organização privada, pública, que estava trabalhando ali, doando o seu tempo, por conta do momento de emergência que a gente tinha, da necessidade de colocar aquilo de pé, porque de fato se tornou, naquela época, o IdeaGov, o canal de entrada para novas tecnologias ligadas à Covid no Hospital das Clínicas. Né? No Butantan também, a gente teve uma cooperação ali de diagnósticos. Né? Então, foi um caso muito à parte, mas que ensinou muito para a gente sobre como fazer esse tipo de cooperação com esses diferentes parceiros e às vezes, as frustrações que vêm dos diferentes tempos
né? O setor privado, evidentemente, trabalha num tempo diferente do setor público, né? Que tem as suas morosidades, que são necessárias, muitas vezes mesmo, né? Mas que até naquela situação de pandemia e de emergência a gente conseguia dar uma acelerada, né? Acho que todo mundo viveu isso de uma forma ou de outra aqui. No Amazônia Mais 10, a gente tem outro tipo de dimensão de cooperação, né? A Amazônia Mais 10 ela é uma aliança de 25 fundações estaduais de amparo à pesquisa, foi discutido antes aqui as outras FAPs pelo Brasil. A Amazônia Mais 10 é justamente um fruto de uma articulação entre 25 fundações diferentes. São praticamente todas. A gente só Rio Grande do Norte e o Sergipe não estão hoje por questões internas, mas devem se juntar em breve, inclusive. Então, chama a Amazônia Mais 10, eu pergunto assim, seria mais adequado chamar de Amazônia Mais 30, na verdade, porque a gente começou com a Amazônia Mais 10 porque surgiu de uma colaboração entre o estado de São Paulo e os 9 estados da Amazônia Legal. E o nome ficou obsoleto em poucos meses, porque teve muito interesse de outros estados de se juntarem. Então, hoje a gente tem esse número grande, sem contar os parceiros internacionais, né, que participam, especialmente Reino Unido, França, Estados Unidos, está mandando uma pessoa para fazer um estágio com a gente agora, a NSF, mandando uma cientista para ficar com a gente trabalhando um tempo, para acompanhar o que a gente está fazendo. O Reino Unido é um grande parceiro financiador de projetos, a Suíça também, França doou um recurso para a gente, que vai virar agora um projeto de colaboração internacional. A Guiana Francesa se juntou à iniciativa como se fosse um Estado membro, né, e a gente quer expandir, na verdade, para que tenha toda a Pan-Amazônia participando do projeto. Então, a colaboração ela é o conceito inicial dessa aliança, tá? E ela surge da seguinte constatação. A Amazônia ela é uma questão que diz respeito, claro, ao mundo todo, né, mas pensando nacionalmente, ela diz respeito ao Brasil como um todo. Mas, evidentemente, que ela tem que ser liderada, né, o protagonismo nas questões de como pensar um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, como pensar no tipo de pesquisa e de inovação que a Amazônia precisa para chegar nesse novo modelo de desenvolvimento, o protagonismo desse processo tem que ser dos amazônicos, das pessoas que moram lá, né, em diferentes escalas, né, muitas comunidades locais, mas também das pessoas que são dos estados da Amazônia, né. Então, como é que tu equaciona esses diferentes níveis? Foi falado muito aqui da excepcionalidade da FAPESP, desse volume de recursos que a FAPESP tem que, de fato, torna ela única, né? Como é que tu coopera com outros parceiros que têm muito menos recursos por uma série de questões institucionais e históricas, né, sendo tão grande assim? Então, parte dessa gestão desses desequilíbrios e da gestão dessas desigualdades é o esforço de cooperação que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que, por mais que a gente tenha muitos recursos, por mais que a gente tenha, às vezes, até mais experiência institucional em alguns tipos de programa, tudo que a gente for fazer vai ter que passar por uma liderança também compartilhada, né, e liderada, de fato, por quem está lá. E eu acho que isso se reflete em 2 tipos de parceria. Esse tipo que eu estava mencionando agora, que é de trazer parceiros diferentes, internacionais e nacionais para o projeto. Uma forma, inclusive, de equacionar esses desequilíbrios é trazer sempre o governo federal. A gente teve no último edital que a gente lançou de pesquisa, é um edital de financiamento a expedições científicas para mapeamento de sociobiodiversidade na Amazônia. Então, necessariamente, tinha que envolver pelo menos 2 estados diferentes, um deles a Amazônia, preferencialmente parceiros internacionais também, e indo para regiões menos conhecidas cientificamente da Amazônia, em vários temas, desde a área de ecologia até antropologia, arqueologia e tudo mais, né? Foi fundamental trazer o governo federal através do CNPq, porque eles colocaram 30 milhões no projeto, 30 milhões vieram das FAPs, mais 35 milhões, mais ou menos, dos parceiros internacionais. Nesse caso, especialmente o Reino Unido e a Suíça. Esse recurso do governo federal ele foi integralmente voltado para financiar os nossos parceiros da Amazônia. Então, com isso, tu consegue, né, diminuir bastante essa disparidade de recursos que, se não fosse assim, não ocorreria. Outra escala que a gente pensa agora em outro tipo de cooperação é um que a gente está lidando muito agora em um projeto novo que a gente está tendo de inovação mesmo, nas cadeias produtivas da bioeconomia da Amazônia. A gente está chamando provisoriamente de desafios da Amazônia. A ideia é aplicar uma lógica de inovação orientada por missões para resolver esses gargalos das cadeias produtivas lá da Amazônia. Então, uma coisa que ficou clara para a gente tinha uma ideia assim, muito de inovação, aquela coisa... Até o tipo de inovação que a gente está mais acostumado a fazer na FAPESP e que eu estava mais acostumado a trabalhar também, que é essa coisa muito de alta tecnologia, né? Então, o parceiro vai ser sempre uma empresa de grande porte, né? Ou uma startup muito inovadora de deep tech e laboratório, pesquisador e tudo mais. E a gente está lidando agora com um contexto muito diferente, em que boa parte dos parceiros são comunidades tradicionais, frequentemente comunidades não só locais, mas tradicionais mesmo, indígenas, quilombolas, extrativistas, né, castanheiro, pescador tradicional e tudo mais.
e uma série de outros atores que são muito de terceiro setor, que também atuam lá, né? Justamente apoiando esse tipo de organização comunitária e fazendo uma conexão com o mercado. E aí tem uma particularidade, eu vou encerrar aqui isso que está passando, mas tem uma particularidade desse tipo de cooperação para inovação na Amazônia, que é o seguinte, e que faz a gente pensar muito em como tu equaciona isso, né? A gente está acostumado a pensar numa lógica industrial quando a gente fala de inovação. Isso exige escala, exige um tempo certo, ou seja, os produtos eles têm que vir, as matérias-primas, os insumos, sejam eles de pesquisa, sejam eles as matérias-primas, têm que chegar com certa uniformidade, no tempo correto e com certo controle de qualidade, né? E num volume grande. Coisas que são impossíveis de fazer num contexto de alta biodiversidade como na Amazônia. Se tu for pensar que as matérias-primas vão ser frutos de manejo florestal e tudo mais, elas não vão ser uniformes necessariamente, elas vão variar ao longo do tempo, né? E com certeza tu não vai conseguir uma escala. Biodiversidade, por definição, implica em baixa ocorrência de indivíduos dentro do mesmo espaço geográfico, né? A alternativa seria fazer a plantação de monocultura, que destruiria a floresta. Então, tem todo um espaço para inovação com parceiros comunitários e com parceiros de startups e de pequenas empresas que ajudam um pouco a fazer essa ponte entre essa oferta que chega desses produtos de maneira muito mais dispersa com as demandas que tu tem no setor mais, enfim, produtivo, industrial e tudo mais. Então, eu diria que esses são alguns aprendizados que a gente está tendo com as formas de fazer essa cooperação aí. Que abre um leque gigantesco, né, de coisas, inclusive para te perguntar aqui agora, mas não temos tempo. Eu queria pelo menos uma pergunta, pelo menos, a não ser que os caros convidados, se alguém tiver com o horário apertado, mas pelo menos uma pergunta para a gente fazer. E aí eu tenho o nosso colega ali levantando a mão, pegando todo mundo no susto também. E aí eu vou pedir só para a gente ser enxuto na resposta, que vai que a gente consegue uma segunda. Uma só, então. Obrigado, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou Investment Officer da Bikif, prazer estar aqui com vocês. A pergunta que eu tenho tem a ver com o que a Juliana estava comentando, e vocês falaram de ousadia para os servidores. Especificamente, se a gente fosse falar de niches, de pessoas que estão com as tecnologias das universidades na mão e, eventualmente, pode fazer a ponte lá para trás, lá para as empresas, quanto do sucesso desses servidores está linkado ao sucesso das tecnologias que são licenciadas e qual é o indicador que se tem disso? Eu imagino que talvez, né, tem a frase, você sempre vai ter o que você está incentivando, né? Então, quanto eles estão incentivados em realmente fazer essa transição e se compromete com o resultado do sucesso, né, daquele licenciamento? Essa é a pergunta. Obrigada pela pergunta. A sua pergunta é em relação à equipe do NIT, o quanto ela está envolvida? Tá. Primeiro, a ciência, acho que é uma característica de quem está em universidade e em CT. Nós somos apaixonados pelo que a gente faz independente, sabe? Então, de algum incentivo que não seja concretizar a nossa missão. Eu estou falando aqui de maneira meio poética, mas vocês concordam comigo? Eu acho que é quase uma missão, sabe? Ainda da missão que a gente tem, para além da formação, né, de recursos humanos, da geração de conhecimento científico, que é a razão de ser, estou falando agora um pouco da perspectiva das universidades, a inovação ela faz parte da missão institucional das universidades. Né? Então, quase que isso é culturalmente, né? Eu não posso fugir, né, dessa abordagem, porque isso precisa ser inserido, né, nas instituições e, uma vez inserido como missão institucional, eu acho que tem esse transbordamento para quem trabalha com o assunto. Muitas vezes... Qual que é o seu nome mesmo? Marcos. Muitas vezes, o pesquisador, quando a gente está fazendo transferência de tecnologia, não sei como que é lá no seu NIT, a gente não pode levá-lo para as reuniões, porque é tanta paixão, né, que ele pode ou ajudar muito, né, ou atrapalhar muito. Então, muitas vezes, a gente está negociando uma tecnologia e negociando valores, ele fala, não, qualquer preço está ótimo, vai, leva, já está maravilhoso. Ou então, não, é muito pouco. Então, assim, é muita paixão, e eu acho que essa paixão transborda também para a equipe, né, de ver os resultados. Eu posso falar muito assim, a Unicamp está aqui representada também, a gente tem outros núcleos de inovação fortes no Brasil, né, vários, além da UFMG. Eu, como eu disse para vocês, também estou no Fortec. E só que essa paixão ela tem que estar associada com incentivo,
carreira, não é isso? Acho que é sobre isso que você está falando. E recursos. Precisa. Né? Então, vocês estavam falando, o que precisa para funcionar? Precisa de um monte de coisa, e uma delas é esse incentivo, e esse incentivo tem a ver também em conseguir manter essa equipe para criar capital intelectual, conhecimento, para fazer essas negociações, porque isso não é trivial. Eu sei que seu tempo já estourou, mas, enfim, fechando com uma boa notícia, que eu acho que eu posso dar essa boa notícia, vai sair um acordo interministerial, MEC, MCTI, Fazenda e Indústria, para chamar universidades sustentáveis, né? Vai primeiro ter o recorte das universidades, 69 federais, mas para fortalecer a estrutura dos núcleos de inovação no país, inclusive nessa perspectiva que você está falando, que é manter pessoas competentes e, né, habilitadas e empolgadas em fazer, né, com incentivos para fazer esse trabalho. Eu só ia complementar, porque o sucesso, em poucas palavras, o pessoal é capacitado, o sucesso é baixo, e dizendo aqui pelo lado de biotech, porque o ecossistema não favorece. Né? Quando você fala de um produto de biotech que o custo para desenvolvimento é elevadíssimo, a empresa quer pelo menos um estudo pré-clínico mais consolidado, a empresa quer uma fase 1 melhor, a empresa quer um teste em animal com regeneração em vivo. Então, e às vezes está um pouco fora do escopo da instituição, entendeu? E não tem nenhuma estrutura ainda piloto para a gente conseguir rodar uns testes nesse nível. Então, eu acho que o ecossistema ele não favorece muito. O que a gente tem feito, e eu vou colocar aqui o sinal, eu vim de formação acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tive dificuldade de arrumar emprego porque todo mundo fala que a gente não tem experiência profissional. Isso não é verdade. Hoje, no meu escritório, eu faço questão de contratar gente que tem essa formação, porque trabalhar com niche, outlicense, entender tecnologia, ter compaixão com o pesquisador para não apaixonar tanto pela tecnologia assim como o pesquisador apaixona, e conseguir vender isso, precisa de um profissional desse tipo. Então, estou lá com vaga aberta, então fiquem à vontade, porque eu acho que essa é um desafio que a gente precisa ter aqui e suprir essa barreira. Eu vou pedir para... Pode mandar o CV ali que a gente encaminha. Pessoal, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Acho que a discussão é extremamente rica. Eu conto muito com a participação de vocês também para mandarem mais sugestões, ações, enfim, eu não vou ser redundante aqui. Vou convidar os panelistas para tirar uma foto aqui no palco e pedir para que vocês não saiam antes da Cibele fazer o nosso encerramento, por favor, gente. Muito obrigado.